Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Mas antes de começar o caso de hoje, eu queria agradecer a cada pessoa que tirou um tempinho de vocês para me mandar uma mensagem, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, ou até mesmo quem foi até o TikTok para me defender. Vocês são incríveis, eu não tava esperando toda essa repercussão, vocês são maravilhosos. E eu não sei nem como agradecer, né? Eu acho que a melhor forma de agradecer é fazendo o quê? Um vídeo gigantesco de 2 partes, que no caso é o caso do vídeo de hoje. Afinal, vocês merecem, né? Porque o carinho que eu recebi foi coisa de outro mundo. Eu realmente não sei como agradecer vocês de verdade. Eu não consegui responder ninguém, basicamente, porque eu estava focada neste caso aqui, que por sinal eu estou fazendo há mais de um mês. Então vocês já sabem que vai ter muitos detalhes, e eu sei que algumas pessoas, talvez uma ou outra, não sei, não gostam de tantos detalhes assim, mas eu já vou explicar o porquê que eu tô colocando tantos detalhes nesse caso, que é o seguinte: as pessoas que a gente vai falar nesse caso, eu acho que elas merecem ser ouvidas, eu acho que elas merecem ter as suas histórias contadas e não serem tratadas apenas como vítimas, e sim como pessoas, em uma sociedade onde, infelizmente, elas são negligenciadas e elas acabam entrando em um tipo de vida que elas acham que não tem outra opção, ou que seria uma coisa temporária e depois elas sairiam, mas infelizmente elas nunca tiveram a chance. E por conta disso eu quero contar suas histórias, pelo menos daquelas que eu encontrei informações na internet. Outras eu encontrei um pouco menos, outras eu encontrei muito mais. E já se preparem, peguem a pipoquinha, a pizza, o café, o chá, o vinho ou também o energético. Ou vão lá, né, pra pia que vocês estão esperando um vídeo meu pra lavarem essa pia podre, suja, que deve estar lotada já que não tivemos vídeo semana passada. Roupas, enfim, arrumar a casa, vocês que sabem, porque teremos muita coisa pra contar. Hoje sai a primeira parte e amanhã, mesmo horário, sai a segunda parte. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Vocês já ouviram falar que os lugares mais bonitos também são aqueles que escondem os piores segredos? Então, a costa sul de Long Island não seria diferente, e em dezembro de 2010, todos os seus segredos seriam revelados. E no vídeo de hoje, iremos contar a história do serial killer de Long Island, também conhecido como Lisk, Gilgo Beach Killer ou Craigslist Ripper. E apesar de ter tantos apelidos, ele não foi identificado até hoje, e ele é supostamente responsável pelo assassinato de 10 a 17 mulheres, incluindo apenas um homem, e logo após suas mortes, o responsável, o serial killer, ele se livrou de seus corpos ao longo da Ocean Parkway por um período de 20 anos. Long Island é uma ilha situada no sudoeste do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Geralmente ela é referida apenas aos condados de Nassau e Suffolk no intuito de diferenciá-los da cidade de Nova York, mas todos eles fazem parte da mesma região. E nela existe o Oak Beach, que é um condomínio fechado, sendo apenas uma região ao longo da Avenida Ocean Parkway, que é uma estrada estreita que se estende pela região sul de Long Island, e essa área em específico é conhecida como Gilgo Beach ou Praia de Gilgo. No dia 1º de maio de 2010, um homem chamado Gus Coletti e uma mulher chamada Barbara Brennan, que moravam em Oak Beach, ligaram para a emergência e disseram que tinha uma mulher saindo pela região, gritando por socorro, e que naquele exato momento ela ainda estava fazendo isso e praticamente batendo na porta de todos os vizinhos. E além desses dois, outros moradores de Oak Beach também ligaram para a emergência, mas a polícia só chegou lá 45 minutos depois, considerando que Oak Beach ficava mais afastado do condado de Suffolk. E quando eles chegaram lá, infelizmente essa mulher já havia desaparecido e o seu nome era Shanann Gilbert.
Shanae Maria Gilbert nasceu no dia 24 de outubro de 1986 em Ellenville, em Nova York, e ela era a mais velha de 4 irmãs. Desde o começo, seu relacionamento com a sua mãe, Maria Gilbert, não era dos melhores e ela chegou a sofrer abusos físicos e emocionais quando ainda era criança. Mas eu não sei se esses abusos vieram da sua mãe ou do seu pai, mas aos 7 anos de idade ela chegou a passar um tempo em orfanato. Quando ela chegou na adolescência, infelizmente ela começou a se envolver com substâncias ilícitas, mas mesmo assim ela ainda se dava muito bem na escola, tirando notas boas, fazendo amizades, aquela coisa toda. E ela tinha um grande sonho de ser famosa e também se tornar uma cantora e também uma compositora, enquanto ela trabalhava como escritora. Ela era extremamente inteligente, chegando a se formar com um ano de antecedência na Newport Central High School, e com isso veio a sua independência. Nessa mesma época, ela mudou a cor de seu cabelo, saindo do castanho e entrando no loiro, e trabalhou em alguns empregos, como por exemplo como preparadora de lanches para um centro de idosos, anfitriã para o restaurante Applebee's e como gerente de recepção de um hotel. Mas, como eu falei pra vocês, ela tinha sonhos bem altos, ela queria se tornar famosa, uma cantora, e aquilo não era suficiente, trabalhar em recepção de hotel, trabalhar em um restaurante, ela queria mais, ela queria muito mais. Foi então que ela saiu de Nova York e se mudou para Nova Jersey, onde ela começou a trabalhar em uma boate de adultos chamada Lazy Potty Girls e entrou no mundo da prostituição. Acredito eu que esse não seria o seu plano permanente. Acho que ninguém escolhe viver essa vida para sempre. Mas, as consequências, as ações e as suas escolhas fizeram com que ela não conseguisse sair e seguir o seu sonho de ser uma cantora. Não demorou muito até que em 2007 ela fosse presa por conta do seu trabalho. E foi nessa boate, a Lazy Potty Girls, em que ela conheceu um homem chamado Alex Diaz, que era motorista da empresa, e pouco tempo depois eles começaram a namorar. E no início o relacionamento dos dois era muito bom e ambos estavam ganhando muito bem, tanto que Shanae vivia mandando dinheiro para sua família quando eles precisavam, ou até mesmo vários presentes caros. E eles não perguntavam muito sobre de onde vinha esse dinheiro, eles apenas acreditavam que ela tinha conseguido recomeçar sua vida e que estava trabalhando em um lugar incrível. Mas tudo mudou quando a Lazy Potty Girls foi fechada e, consequentemente, o dinheiro que ela e Alex Diaz ganhavam diminuiu consideravelmente. Nisso, ela e Alex decidiram morar juntos em Nova Jersey e ela também começou a procurar por outras agências para que ela conseguisse trabalhar e voltar a ter aquele dinheiro que ela estava tendo antigamente. Mas a esse ponto, o seu vício em substâncias ilícitas já estava gigantesco e tinha se tornado algo regular, era todos os dias, basicamente o tempo todo. E com isso, com o dinheiro que não estava entrando e com o vício, o relacionamento com Alex Diaz começou a diminuir bastante. Ele foi se deteriorando, onde eles brigavam o tempo todo. E aparentemente, Shanae Gilbert tinha sido diagnosticada com um transtorno bipolar, mas como ela não havia sido tratada e não estava tomando medicamento, não estava sendo acompanhada pelos profissionais, ela tinha mudanças de humor muito bruscas. Em um momento ela estava muito feliz, em outro momento ela estava com muita raiva e ela descontava essa raiva em Alex. E com certeza o seu vício não estava ajudando na sua saúde mental. Em 2010, Shanae decidiu que era hora de começar a trabalhar de forma independente, considerando que ela não estava recebendo uma boa quantidade de dinheiro em sua nova agência. Então, ela se juntou ao seu motorista, que era um homem chamado Michael Peck, que ela havia conhecido nessa última agência, por sinal, e ela passou a marcar seus compromissos através de alguns sites, como, por exemplo, o Craigslist. Mas definitivamente, Shanae não queria continuar nessa vida para sempre, muito pelo contrário. Ela queria deixar tudo para trás e voltar a seguir os seus sonhos de antigamente, tanto que ela estava fazendo alguns cursos universitários focados em comunicação e ela também tinha feito algumas audições em Manhattan para seguir ali a carreira de cantora e compositora. Mas infelizmente, isso nunca aconteceu. No dia 30 de abril de 2010, ela e Alex Diaz, o seu namorado, foram para o cinema assistir um filme de terror e mais tarde ela foi trabalhar.
Quando ela saiu de casa, ela saiu com o Michael Peck, o motorista, como de costume, como eles sempre faziam. E naquele dia em específico, eles iriam fazer uma viagem de 1h30 até Oak Beach, para que dessa forma ela se encontrasse com seu cliente, que era um homem chamado Joseph Brewer. E na verdade, ela não costumava fazer isso, porque ela preferia os clientes que ficassem mais perto, até mesmo por conta da segurança. Porém, quando o dinheiro valia a pena, ela não tinha como recusar. Ao chegar em Oak Beach, Shanann entrou na casa de Joseph, enquanto Michael ficou do lado de fora, apoiado no seu carro. E de acordo com os registros telefônicos, tiveram 6 ligações entre ela e Michael, e também uma ligação para uma farmácia local chamada CVS às 2h55 da manhã. Mais ou menos nesse mesmo horário, ela pediu para que Michael fosse até a farmácia para pegar um lubrificante e também um baralho de cartas, já que obviamente ela não podia sair da casa do cliente para fazer isso. Mas como ele não conhecia a área, ele disse que não iria e que ela que se virasse. E o que aconteceu pelas próximas horas permanece um mistério até hoje. Por volta das 4h30 e 5h da manhã, Joseph, o cliente, saiu de dentro da casa e disse para Michael que ele queria Shanann fora de sua casa o mais rápido possível. E ele até tentou tirá-la à força, mas não deu muito certo. Aparentemente, ela havia se escondido atrás do sofá e estava segurando seu celular, no qual estava ligando para a emergência, e chegou a dizer: "Eles estão tentando me matar". Essa ligação foi feita às 4h51 da manhã, e pouco tempo depois ela saiu correndo por Oak Beach enquanto conversava com a operadora do 911. De acordo com Joseph, logo após ela sair correndo de sua casa, ele entrou dentro, fechou a porta e não faz a menor ideia do que aconteceu depois. Além disso, ele disse que eles não tiveram nenhum tipo de relação física e que também nem havia lhe pagado. Lembrando que ela ficou dentro da casa dele por mais de 2 horas, então eu não sei muito bem se eu acredito nessa versão dele ou não, mas eu estou mais inclinada para não acredito. Nem um pouco. Mas ele ainda disse mais. Claro que ele disse. Ele disse que a razão de toda essa comoção, toda essa briga e essa confusão foi porque ele achava que Shanann era um homem e que se recusava a ter relações com ela. Na verdade, ele queria ela bem fora da sua casa o mais rápido possível. Lembram? Então, quando Shanann saiu de sua casa, Michael entrou no seu carro e começou a ir atrás dela, mas ele achava que ela estava tentando dar um golpe nele e não pagar a sua parte. Porque acontece que motoristas nesse tipo de situação não são apenas motoristas, eles também são responsáveis pela segurança e também por pegar itens que elas precisem no momento ali em que ela está atendendo algum cliente. E por fim, no finalzinho, ele vai lá e pega a sua parte, que aparentemente em muitos casos é tipo 50%. O que é uma quantidade assim absurda, né? Que porcentagem abusiva. E tem alguns que pegam ainda mais do que 50%. Enquanto Michael tentava ir atrás dela, Shanann estava batendo nas portas de várias pessoas e pedindo por socorro, e foi nesse momento que alguns vizinhos ligaram para a polícia para dizer o que estava acontecendo. Porém, pelo fato de Oak Beach ter uma jurisdição um pouquinho complicada, visto que fica perto de um parque estadual, mas tecnicamente pertence a uma cidade que fica a apenas 10 minutos de distância, a chamada de emergência foi encaminhada para a polícia estadual, ou seja, bem mais longe. Outra coisa que não ajudou muito foi o fato de que Shanann não sabia exatamente onde ela estava, então na ligação da emergência ela disse que estava em Jones Beach e não em Oak Beach. E tudo isso junto, toda essa confusão, fez com que a polícia chegasse lá 45 minutos depois, o que nós sabemos que já era tarde demais. De acordo com Michael, ele ficou procurando por Shanann até as 6 horas da manhã e não viu a polícia chegar, e por conta disso, considerando que ele era a única pessoa que sabia quem ela era e qual era o seu nome, ela só foi relatada como desaparecida 2 dias depois. O seu namorado, Alex Diaz, percebeu que tinha uma coisa muito errada logo na manhã seguinte, pelo fato de que ela ainda não tinha chegado do seu encontro com seu cliente, Joseph Brewer. Então ele ligou para Michael e para Joseph para conversar com os dois e saber exatamente o que tinha acontecido. E em seguida ele decidiu refazer os seus passos, indo até Oak Beach e conversando pessoalmente com Joseph, que aparentemente foi super
direto, contou tudo o que tinha acontecido e parecia ser um cara bem sincero, chegando até ir com Alex na delegacia para que eles pudessem relatar o desaparecimento de Shanann Gilbert. E é aqui que a gente começa a passar muita raiva. Olha que coisa. Quando eles chegaram na delegacia, os policiais basicamente riram de toda a situação. Pois é. Eles mandaram Alex voltar para casa e esperar por Shanann, porque com certeza ela apareceria alguns dias depois, muito bem, super saudável, e eles ririam da situação logo em seguida. E caso uma pequena chance ali, 1%, de ela não aparecer nesses dias, ele deveria ir até a delegacia de Nova Jersey para relatar o desaparecimento. E foi isso que ele fez. Ele esperou, Shanann não apareceu, ele relatou seu desaparecimento novamente, mas não adiantou de nada porque a polícia estava 100% nem aí, o que infelizmente é o que costuma acontecer quando as vítimas são garotas de programa. Já vimos isso no caso O Colecionador de Ossos, de West Mesa, que foi o último caso, por sinal, que tivemos 2 partes aqui neste canal. Teremos mais, calma. E nesse caso aconteceu a mesma coisa, a polícia só começou a prestar atenção e a dar bola quando já era tarde demais. E vocês sabem o quanto isso me irrita. 2 dias após o desaparecimento, no dia 3 de maio, Mary Gilbert, a mãe de Shanann, recebeu um telefonema um tanto quanto estranho de um morador de Oak Beach, chamado Dr. Peter Hackett. Ele disse que administrava uma casa para garotas rebeldes e que chegou a cuidar de Shanann na manhã do seu desaparecimento e chegou a lhe dar um remédio para que ela se acalmasse. E pouco tempo depois, ela teria saído de sua casa e ido embora com seu motorista. Obviamente, Mary perguntou como que ele havia conseguido o seu número e ele disse que todas as pessoas que ficavam em sua casa, para garotas rebeldes, tinham que dar um número de emergência. Porém, Mary achou isso bem esquisito porque ela sabia que a sua filha nunca, em hipótese nenhuma, daria o seu telefone para um estranho, mas ao mesmo tempo ela não sabia que Shanann estava desaparecida e ela só descobriu logo após o telefonema quando Alex Diaz ligou para ela. No dia 9 de maio, Mary Gilbert e sua família foram até Oak Beach para espalharem panfletos de pessoas desaparecidas e perguntar aos vizinhos se eles tinham visto ou ouvido alguma coisa. E algo bem esquisito foi o fato de que o Dr. Peter Hackett disse que ele nunca tinha ouvido falar no nome de Shanann Gilbert e que nunca tinha conversado com Mary. O que era uma grandíssima de uma mentira esfarrapada, visto que registros telefônicos comprovavam que ele fez sim a ligação, porém ele foi descartado como suspeito. Mas eu particularmente ainda o considero como suspeito. Na verdade, eu o considero como um grande suspeito. Mas é claro que a nossa raiva nesse caso não pararia por aqui, tinha que ter mais. Acontece que mesmo com toda essa movimentação de Mary Gilbert e de várias outras pessoas, a polícia só foi até Oak Beach um mês depois. Quando eles chegaram lá, eles fizeram uma busca e eles não encontraram nenhuma evidência, nenhuma pista e muito menos Shanann Gilbert. Mas não porque realmente não tinha nada para ser encontrado, porque tinha. Eles apenas não encontraram porque eles mal vasculharam a região, tipo, mal mesmo. E eles conversaram com pouquíssimos moradores e eram perguntas super simples e básicas, eles nunca iam mais a fundo. Afinal, eles realmente não estavam nem aí. Michael Peck, o motorista de Shanann, chegou a ser interrogado e ele disse para os detetives que ela não queria pagar a sua parte e que por conta disso, provavelmente fugiu com todo o dinheiro. Depois ele fez um teste de polígrafo, mas como ele passou, ele foi descartado como suspeito. Apesar de que todos nós sabemos que testes de polígrafo não são confiáveis. Joseph Brewer, o cliente, também foi interrogado e ele também foi descartado como suspeito. E tudo isso antes mesmo que o seu corpo fosse encontrado. E como eu falei pra vocês, se a polícia tivesse chegado em Oak Beach mais cedo, não um mês depois, eles teriam encontrado muita coisa, e isso porque a região, que era um condomínio fechado, era repleta por câmeras de segurança. Pois é.
Mas, como eles chegaram um mês depois, e eu nem sei, na verdade, se eles pediram as câmeras de segurança, tô chegando a um ponto que eu realmente acredito que não, eles nem ao menos fizeram isso. As câmeras já haviam sido regravadas de qualquer jeito, então realmente não serviria mais pra nada. E o pior de tudo isso, porque sim, claro que tem pior que tudo isso, é o fato de que se eles tivessem feito uma busca direito, Shanann Gilbert havia sido encontrada muito antes. Agora, se isso se deu por uma falta de comunicação entre o Departamento de Polícia de Nova Jersey, que foi o local onde ela havia sido relatada como desaparecida, e o Departamento de Polícia de Oak Beach, que foi onde ela desapareceu, ou se foi por conta da discriminação gigantesca que existe em casos de desaparecimento de garotos de programa, nunca saberemos. No dia 10 de dezembro de 2010, um oficial do Departamento de Polícia do Condado de Suffolk, chamado John Malia, saiu com seu cachorro em busca por Shanann Gilbert pela Ocean Parkway e não demorou muito para que eles encontrassem alguma coisa. Eles se depararam com os restos mortais de uma mulher dentro de um saco de estopa desgastado. Esse corpo não era o corpo de Shanann Gilbert, mas seria o primeiro de muitos a serem encontrados na área, e também o primeiro sinal de que tinha um serial killer em Long Island que havia utilizado aquela área, aquele local, como seu depósito pessoal por anos. Apenas 2 dias depois, outros policiais foram até o local para fazerem uma nova busca, e lá eles encontraram mais 3 corpos, todos pertencentes a mulheres. Na mesma época, o comissário de polícia do condado de Suffolk, chamado Richard Dahmer, chegou a dizer o seguinte para a imprensa: 4 corpos encontrados no mesmo local falam por si. É mais do que uma coincidência. Poderíamos ter um serial killer. Em seguida, mais policiais foram levados ao local e a busca ficou assim gigantesca, porque basicamente parecia uma cena de um seriado de televisão e uma mistura muito doida entre CSI e Bones, que por sinal são 2 séries incríveis. Assistam. E como essa busca foi enorme, a Ocean Parkway, que é a via principal através de Johns Beach Island e Fire Island, foi praticamente fechada devido à quantidade de veículos utilizados no processo. E os primeiros 4 corpos foram identificados em janeiro de 2011 e elas eram Maureen Brainerd Barnes, de 25 anos de idade, Melissa Barthélemy, de 24, Megan Waterman, de 22 e Amber Lynn Costello, de 27 anos de idade. Todas elas eram garotas de programa que anunciavam seus serviços no Craigslist, que é um site de anúncios. Seus corpos foram encontrados dentro de sacos de estopa individuais e bem desgastados, e suas autópsias revelaram que as 4 mulheres morreram por conta de estrangulamento. Assim como Shanann Gilbert, todas essas mulheres tiveram vidas trágicas e procuravam por um final feliz, uma vida melhor, mas infelizmente todas elas tiveram fins extremamente terríveis. Mais tarde, elas ficaram conhecidas como as 4 da praia de Gilgo ou Gilgo Beach 4. Então, vamos falar sobre elas. Maureen Brainerd Barnes nasceu em junho de 1982 e, apesar de ser a filha mais velha de Maureen Ducharme e Bob, a sua família a considerava como a menos madura de todos. E isso porque ela vivia passando todo o seu tempo com os olhos vidrados em algum livro diferente. Ela vivia meio que ignorando a sua realidade e sonhando com as histórias que ela lia nos livros e nada mais, se isolando basicamente completamente, até que ela entrou na adolescência e começou ali a se interessar por garotos, que é a pior coisa que pode acontecer com uma mulher. Que ódio. Quando isso aconteceu, seu desempenho escolar caiu muito. Ela também não levava as coisas muito a sério, sempre muito sonhadora e, como eu falei, ignorando tudo o que acontecia na sua realidade. E apesar de ela querer tudo do bom e do melhor, com certeza ela queria uma vida incrível, como todo mundo, ela não queria viver para trabalhar, e sim trabalhar para viver, o que eu concordo, 100%, mas infelizmente essa não é a realidade de praticamente ninguém. Aos 16 anos de idade, ela conheceu um jovem chamado Jason Brainerd Barnes, com quem ela teve uma filha pouquíssimo tempo depois, e por conta disso, ela decidiu abandonar a escola
Eles se casaram em Groton, em Connecticut, e o nome da filha era Caitlin. Não muito tempo depois, eles se mudaram para a casa da avó de Jason, em Pawtucket, até que ele se alistou no exército, e por conta disso, eles tiveram que mudar de estado. 2 anos depois, eles voltaram e eles decidiram se divorciar de forma amigável. E juntos, eles decidiram que Caitlin, a filha, deveria morar com Jason, o pai, porque ele conseguiria lhe dar uma vida um pouco melhor e ela conseguiria também estudar em escolas boas. Maureen, então, foi morar com a sua irmã mais nova, chamada Melissa, e pulava de emprego em emprego. O seu grande sonho era se tornar uma rapper e ela já estava escrevendo algumas músicas com a ajuda de um homem chamado Jay DeBrule, que morava no mesmo prédio. E com o tempo eles começaram ali a criar a famosa amizade colorida. O apartamento de Jay, então, se tornou meio que o seu refúgio, onde ela poderia ir para pensar, para ficar mais tranquila e também para levar a sua filha para que ela pudesse brincar com a filha dele. No começo, ela tentou usar o MySpace para divulgar as suas músicas, as suas letras. Caso vocês não saibam, o MySpace chegou a ser uma das maiores redes sociais do mundo e era mais utilizada exatamente para isso, para cantores, compositores, pessoas mais da área artística. Eu até criei uma conta uma época, mas foi só isso mesmo, eu criei e abandonei. Foi com Deus, coitada. Em um certo dia, onde Maureen estava ali olhando o MySpace tranquilamente, ela recebeu uma mensagem de uma suposta empresa de modelagem e disse que queria que ela fosse a sua modelo, né, tirar umas fotos e tals. Então, ela chegou a tirar algumas fotos, depois ela postava essas fotos no seu MySpace e foi então que ela recebeu várias propostas. Mas infelizmente nenhuma delas era em relação à sua música, e sim para que ela tirasse fotos para sites adultos, ou até mesmo para que ela se tornasse uma acompanhante, e provavelmente ela deveria receber muita mensagem de homem ruim, né? Vocês já sabem o tipo de mensagem que eu estou falando. Nesse momento ela não aceitou nada disso, ela não queria, se recusou completamente e continuou procurando por empregos, pulando de um para o outro. Mas aos 25 anos de idade, ela começou a experimentar e a se viciar em substâncias ilícitas e começou a postar anúncios para adultos no Craigslist para homens que moravam na mesma cidade. Mas não demorou muito tempo até que ela percebesse que aquela ideia de homens na sua cidade não era a melhor ideia, afinal a chance dela se encontrar com alguém que ela conhecia era muito grande e ela definitivamente não queria isso. No meio tempo, ela começou um novo relacionamento com um homem chamado Steve, com quem ela teve um filho chamado Aiden, mas o relacionamento não deu muito certo, acabou super rápido, e agora ela estava lutando contra lidar com a custódia de 2 filhos, Caitlin e Aiden, e também para pagar o aluguel. Ela até tentou trabalhar em um call center em uma época para ver se ela ganhava um dinheirinho para pagar o aluguel, ficar um pouco mais tranquila, mas não era o suficiente, não estava dando certo. E foi então que ela começou a trabalhar como garota de programa em Manhattan. Em um fim de semana de julho de 2007, Maureen viajou para Nova York na esperança de conseguir ganhar dinheiro suficiente para poder pagar o aluguel e não ser despejada, principalmente porque ela estava lutando pela guarda completa do seu filho, Aiden, e definitivamente ela não poderia ter mais nada que fosse usado contra ela no tribunal. Ela foi vista pela última vez nas proximidades da Penn Station, em Manhattan, depois de reservar um quarto no Super 8 Hotel, que ficava na Times Square. E acontece que, aparentemente, ela havia sido roubada perto do hotel ou dentro do hotel, não sei exatamente o que aconteceu em detalhes. E por conta disso, ela decidiu cortar a viagem o mais rápido possível e voltar para casa em Connecticut. Mas a última vez que sua família teve notícias dela foi quando ela disse que estava na Penn Station e que estava voltando para casa. Na terça-feira, que era o dia que ela deveria estar no tribunal por conta da custódia do filho, ela não apareceu e imediatamente sua família começou a procurar por ela para ver se tinha acontecido alguma coisa ou não. E no dia 14 de julho, a sua irmã, Melissa, foi até a polícia e relatou seu desaparecimento e acessou todos os seus e-mails e redes sociais para tentar descobrir onde ela estava. E foi dessa forma que ela descobriu que Maureen trabalhava como garota de programa. Após seu desaparecimento, uma de suas amigas recebeu um telefonema de um homem misterioso dizendo que havia visto Maureen em uma boate noturna no Queens,
Mas ele se recusou a se identificar, dizer quem ele era e também não saber exatamente a localização onde ela estava, né? Essa boate noturna no Queens. E ele disse que iria ligar novamente, mas ele nunca fez isso. Além disso, o celular de Maureen ficou ativo nas proximidades de Fire Island semanas após seu desaparecimento e, infelizmente, o seu corpo só foi encontrado 3 anos depois. Melissa Barthélemy nasceu em abril de 1985. Pelo fato de sua mãe passar o tempo todo trabalhando para conseguir sustentar os filhos, Melissa passava boa parte do tempo com seus avós ou até mesmo cuidava de si mesma e evitava entrar em problemas. Quando ela tinha 8 anos de idade, a sua mãe conheceu um homem chamado Andre Vanderburg. Então, eles se apaixonaram, né, aquela coisa toda, e a família se mudou para a casa de Andre. E pouco tempo depois, nasceu a meia-irmã de Melissa, chamada Amanda. Infelizmente, como acontece com boa parte dos adolescentes, Melissa começou a fazer algumas escolhas erradas e, consequentemente, o seu comportamento deu uma mudada bem drástica. E tudo isso começou com as influências erradas. Ela conheceu ali um grupo de amigos não tão legais assim e acabou deixando a sua escola para trás, não se importava mais em ir para as aulas, fazer as atividades e muito menos tirar notas boas. Como sua mãe estava vendo que ela estava virando basicamente outra pessoa, ela disse para ela parar de andar com esses amigos, com essa galera ruim. Mas, como nós sabemos, adolescentes não obedecem ninguém, então ela não fez isso, ela praticamente a ignorou e continuava fugindo de casa, fazendo essas coisas, até que sua mãe não aguentava mais, ela chegou no limite e enviou Melissa para morar com seu pai no Texas. Ela ficou lá por 2 anos, até que ela decidiu roubar a van do pai e dirigir sem carteira. E depois disso, ela foi enviada de volta para o Buffalo, onde ela voltou para a escola para terminar o último ano. E quando ela chegou lá, ela descobriu que a sua família tinha mudado para uma outra região, uma parte mais isolada, bem longe dos seus antigos amigos. E como Melissa não queria ficar longe dessa galera do mal, ela decidiu encontrar um emprego e morar sozinha. O seu grande sonho era ir para uma escola de beleza, se tornar uma cabeleireira e quem sabe conseguir abrir o seu próprio salão. Acho que esse era o objetivo final. Enquanto isso não era possível, ela conseguiu um emprego em uma pizzaria e quando se formou decidiu sair desse trabalho. Parecia que a sua vida realmente estava melhorando, que ela estava conseguindo essa independência financeira, mas nessa mesma época ela decidiu reatar o seu relacionamento com um dos garotos, né, um dos homens lá da galera não tão legal assim, chamado Jordan, que por sinal era um traficante. Eu nem preciso falar pra vocês que a família dela não aprovava isso e tentou fazê-la terminar o relacionamento várias e várias vezes, mas novamente ela não seguiu os conselhos e continuou com o relacionamento. Mais tarde, os dois viajaram para Nova York e foi lá onde ela conheceu um homem chamado John Terry, mais conhecido apenas como Blaze. Inicialmente, ele fingiu que era um cara super bacana, disse que tinha um trabalho perfeito para que ela pudesse cortar o cabelo e, consequentemente, seguir o seu sonho de ser uma cabeleireira, mas, obviamente, esse não era o seu plano. E isso porque Blaze, meus amigos, era um cafetão do Bronx. E Melissa só descobriu sobre as suas reais intenções quando ela chegou em Nova York. Pelo que eu entendi, ele havia oferecido esse emprego quando ela ainda estava lá na sua cidade. Então eles foram até lá para ela poder começar a trabalhar e descobriu que a coisa era muito mais embaixo. Acontece que o seu relacionamento com Jordan não estava muito bom, estava bem ruim na verdade. Então eles terminaram e ela se apaixonou por Blaze. E infelizmente não demorou muito até que ela começasse a trabalhar como uma de suas garotas de programa. E só pra vocês terem noção do quão apaixonada ela estava, ela chegou a tatuar o seu apelido, Blaze. Nunca façam isso, provavelmente não vai ser uma boa ideia. E como provavelmente vocês já imaginavam, e eu também já imaginava, o relacionamento dela com Blaze não deu muito certo. Então ela começou a criar seus anúncios no Craigslist. Mas Blaze, esse cara super legalzão, não gostou disso nem um pouco. Então ele pediu para que as suas garotas fossem até o local onde Melissa estava,
a espancassem e roubassem todo o seu dinheiro da noite. No dia 11 de julho de 2009, Melissa mandou uma mensagem para sua irmã, Amanda, pedindo para que ela fosse lhe visitar, que era algo que ela fazia sempre que conseguia, sempre que ela tinha dinheiro. E no dia seguinte, ela depositou $1.000 em sua conta bancária e ela foi vista pela última vez sentada em frente à sua casa, provavelmente esperando por uma carona e provavelmente sendo de um cliente. Naquela noite, ela chegou a ligar para Blaze, mas ele não atendeu. E de acordo com ele conhecia o cliente com quem ela iria se encontrar, mas ele não atendeu a ligação porque ela não trabalhava mais com ele, então ele simplesmente não se importava mais. E pelo fato de que ela havia combinado com sua irmã para que ela viesse lhe visitá-la, o seu desaparecimento foi notado muito rápido e até mesmo pela proprietária do apartamento, porque acontece que Melissa tinha vários gatos e os gatos estavam miando sem parar, o que definitivamente não era comum. A sua família então foi em todos os hospitais que eles conseguiam para ver se havia acontecido alguma coisa, se ela tinha entrado em um acidente ou algo do tipo. E depois eles foram na delegacia para relatar o seu desaparecimento, mas adivinha? A polícia também riu da cara deles e disse que ela não tinha nenhum histórico de transtorno mental e também que ela era uma adulta e que poderia fugir caso ela quisesse e que eles não poderiam fazer nada em relação a isso. Eles só preencheram a papelada oficial do seu desaparecimento 2 semanas depois, mas já era tarde demais. Logo após o desaparecimento de Melissa, a sua irmã começou a receber vários telefonemas de um homem misterioso dizendo que ele era o assassino. Não sei se vocês estão pegando aqui as coisinhas pequenas, mas isso aconteceu também com as outras mulheres. Não necessariamente um cara dizendo que era o assassino, mas no caso de Shanann Gilbert, tivemos o Dr. Peter Hackett. No caso de Maureen, tivemos o homem misterioso que ligou dizendo que tinha visto em uma boate no Queens. E agora, no de Melissa, esse cara aí, suspeito. Todas as ligações feitas por esse homem haviam sido feitas em locais extremamente lotados de Nova York, como, por exemplo, a Times Square, que é extremamente lotada, dentre outros lugares. Além disso, no dia 12 de junho, a sua secretária eletrônica do seu celular foi acessada em Massapequa, em Nova York. De acordo com Blaze, ele também recebeu algumas ligações desse homem misterioso e ele disse que ele parecia ser um homem branco, mais velho e que aparentemente estava bêbado enquanto fazia as ligações. E com base nisso, a polícia conseguiu descobrir que essas ligações haviam sido feitas com um telefone descartável registrado no apelido de Mickey Mouse. Pois é. Algumas tentativas de encontrar esse homem misterioso, Mickey Mouse, foram feitas, mas infelizmente nada foi encontrado. E o corpo de Melissa Barthélemy foi encontrado no dia 11 de dezembro de 2010. A terceira vítima a ser identificada foi uma mulher chamada Megan Waterman. Megan nasceu em janeiro de 1988 e era filha de Lorraine, que era uma mulher que sofria com alcoolismo e morava com seu ex-namorado e a atual dele. E como vocês podem imaginar, a relação ali na casa não era das melhores. Aparentemente existia muita negligência com Megan. Só pra vocês terem noção, a avó de Megan, chamada Muriel, chegou a fazer várias denúncias para os serviços infantis, dizendo o que acontecia na casa, tanto com Megan quanto com seu irmão. E alguns anos depois ela conseguiu a custódia dos dois, mas infelizmente a esse ponto eles já tinham visto e passado por várias situações que acabaram tornando as crianças bem complicadas, que causavam brigas o tempo todo e em todos os lugares, na escola, fora da escola, enfim. Ao entrar na adolescência, Megan vivia entrando em problemas, chegando até a já ser conhecida pelos policiais locais, principalmente por brigas e pequenos roubos. Aos 17 anos de idade, ela abandonou a escola e ficou grávida de um homem que tinha o dobro de sua idade e que ela havia conhecido em uma balada local. Então, nessa mesma época, ela entrou em contato com a sua mãe, Lorraine, que a esse ponto já tinha conseguido melhorar a sua vida e diminuir o seu vício em álcool. Em 2006, Megan deu à luz a sua filha, chamada Liliana, e as coisas melhoraram por um tempo. Ela passou a entrar em menos brigas e deu uma boa acalmada, focando a sua atenção na filha, que ela era completamente apaixonada.
Mas infelizmente, como uma forma de sustentar a sua filha e dar uma vida melhor para ela acabou se envolvendo com o grupo errado, que é novamente mais uma coisa incomum que vimos nesse caso. E foi então que ela conheceu um homem chamado Aiken Cruz, mais conhecido como Vibe. Vibe era o típico bad boy de Nova York que andava com o pior grupo possível e era extremamente manipulador. Quando Megan conheceu, de alguma forma, ela se apaixonou por ele e acredito eu que talvez ela tenha o visto como um cara poderoso e que talvez pudesse cuidar dela e da sua filha. Mas isso só fez com que ela entrasse no mundo das substâncias ilícitas e se tornasse uma garota de programa, trabalhando para ele, que por sinal também era um traficante. Em 2008, ela foi presa por um curto período de tempo e logo em seguida, Vibe também foi preso porque a polícia entrou no quarto de hotel que ele estava com mais 3 amigos e encontraram uma grande quantidade de algumas coisas, vocês já sabem o que é. E se ele conseguisse pagar a fiança de $50 mil, as acusações seriam retiradas, porque o que acontece é que quando a polícia entrou no quarto de hotel, eles não tinham mandado. Nisso, Megan e Vibe decidiram criar um plano para que eles conseguissem ganhar muito dinheiro para pagar a sua fiança. Então, Megan decidiu fazer uma viagem para Long Island, que ela sabia que seria um local onde ela conseguiria ganhar muito dinheiro em apenas uma noite. Então, se ela ficasse lá 2 semanas, talvez, ela teria o dinheiro suficiente. Em junho de 2010, ela se hospedou em um hotel no subúrbio de Long Island, que ficava a apenas 40 quilômetros de Gilgo Beach. Por volta das 8 horas da noite do dia 5 de junho, ela foi vista saindo do hotel com o namorado, mas voltou apenas 30 minutos depois e passou algumas horas dentro do quarto. Lá, ela fez algumas ligações para seus amigos e familiares, incluindo uma para sua avó, Muriel, que estava cuidando de sua filha, e também uma para sua mãe, já que elas estavam tentando consertar o relacionamento que elas tinham. A última ligação que ela fez foi para o próprio Vibe por volta da 1h20 da manhã, e apenas 10 minutos depois ela saiu do quarto de hotel, onde ela foi vista pelas câmeras de segurança, e um dos funcionários lembrou de tê-la visto andando por uma estrada de serviço em direção a uma loja de conveniência que ficava muito perto dali. Inicialmente, todo mundo achava que ela teria saído para se encontrar com o cliente, considerando que apenas 1 hora antes ela tinha feito um anúncio na internet. Adivinha onde? Se você falou Craigslist, você estava certo. Mas quando ela não apareceu na manhã seguinte, que não era algo comum, geralmente seriam algumas poucas horas, Vibe começou a ficar bem preocupado. Ele tinha certeza absoluta de que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. Mas o que acontece? Vibe era um traficante, Vibe tinha um histórico criminal ali um tanto quanto gigantesco, e por conta disso, ele só relatou seu desaparecimento um tempo depois. O que obviamente fez com que ele se tornasse o suspeito número 1 do caso. Cerca de um mês após o desaparecimento de Megan, ele foi acusado de ameaça criminosa com arma perigosa em um incidente não relacionado ao dela. E infelizmente, Megan Waterman se tornou uma das vítimas encontradas na praia de Gilgo, mas definitivamente não foi a última. Amber Lynn Costello nasceu em outubro de 1983 e era filha de Al e Margie, tendo uma irmã mais velha chamada Kim. E apesar da diferença de 6 anos de idade entre elas eram melhores amigas, super próximas e faziam absolutamente tudo juntas. E no começo a família tinha uma vida muito boa, eles tinham uma condição financeira legal, eles moravam em uma boa casa e toda a família em si tinha uma relação muito boa. Mas, infelizmente, quando Amber tinha apenas 5 anos de idade, ela foi abusada sexualmente por um homem chamado James, de 26 anos de idade. E o mais doido de tudo isso era que ele era amigo da família e a família considerava ele tão amigo e tão próximo e tão confiável a ponto de que ele constantemente pegava as meninas na casa da família e as levava para jogar vôlei a apenas algumas quadras de distância. E durante uma dessas visitas, ele se aproveitou da situação. E acontece que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com James. Amber, por exemplo, acreditava por boa parte da sua vida que ele havia sido preso e que era isso, pronto. Mas muitos membros da família se lembram de que em uma certa ocasião, Al, o pai,
o ameaçou com uma espingarda virada para sua cabeça, dizendo que iria matá-lo. E como a polícia nunca foi chamada, acredita-se que ele realmente cumpriu a sua ameaça. Mas a esse ponto, toda a família já havia sido traumatizada e toda a relação que eles tinham foi se deteriorando aos poucos. A mãe, Maggie, chegou a ter um colapso mental e ela teve que ser internada. E Al, com agora tendo que cuidar das duas filhas, da casa e também de Maggie, ele não suportou a pressão e ele começou a tentar se aliviar da dor com o álcool. Isso fez com que Kim se tornasse a responsável pela casa com 19 anos de idade, tendo que trabalhar em 2 empregos enquanto fazia faculdade e cuidava dos pais e de Amber. Foi então que ela se tornou uma garota de programa quando um colega de sua faculdade disse que ele tinha um emprego perfeito, que era em uma empresa de massagem para adultos, mas era muito mais que isso. Com o tempo, tudo isso começou a afetar a própria Amber e não demorou muito até que ela começasse a trabalhar junto com a irmã. Elas trabalhavam em uma empresa chamada Co-Ed Confidential, que tinha ali os negócios começando a progredir para a comercialização de substâncias ilícitas, e isso fez com que todas as garotas que trabalhassem naquela empresa começassem a desenvolver os seus vícios. Mas Amber não queria aquela vida, então ela focou em sua fé e procurou ajuda em uma igreja local, onde o pastor chamado Charles West a ajudou bastante e meio que se tornou como um pai para ela. Mas quando ele faleceu, pouco tempo depois, ela acabou tendo uma recaída e se casou com um homem chamado Michael Wilhelm. Porém, um mês depois, eles se divorciaram amigavelmente. Logo depois, Amber e Kim decidiram se mudar para a Flórida para ver se lá elas conseguiam recomeçar suas vidas e ter uma vida melhor. E assim que chegaram lá, elas se separaram e cada uma seguiu ali com suas escolhas. Amber começou a trabalhar em uma igreja local em Dunedin e pouco tempo depois ela conheceu um homem com quem ela se casou, chamado Don Costello. Depois de várias tentativas para engravidar, porque parece que Amber tinha alguma dificuldade, não sei se era algum problema genético, algo do tipo, mas ela chegou a engravidar algumas vezes e infelizmente ela perdeu o filho em todas as ocasiões. E foi então que, um ano após o casamento, ela e Don decidiram adotar um menino chamado Gabriel. No mesmo ano, a sua mãe faleceu e então ela decidiu conversar com seu pai e tentar se reaproximar dele, falando para ele focar na sua fé e voltar a ter uma vida mais tranquila e longe do seu vício. E por um tempo isso funcionou, ela estava tendo uma vida boa, ela estava tendo uma família, um trabalho, tudo que ela gostava. Mas o relacionamento com Don não deu tão certo assim. Depois de um tempo, eles decidiram se divorciar. E com isso, Amber voltou para o seu vício. Enquanto isso, a sua irmã, Kim, já tinha tido 6 filhos e ainda trabalhava como garota de programa, até que ela decidiu voltar para a Carolina do Norte e tentar recomeçar tudo mais uma vez, onde ela conseguiu um emprego e se casou com um homem chamado Dave, que aparentemente a tratava como uma princesa. Dave foi o responsável por tentar ajudar Amber a voltar a ficar sóbria e ela passou a morar com o casal e ele até conseguiu juntar dinheiro para colocar na reabilitação, sendo o único que a visitava durante os fins de semana. Na reabilitação, Amber conheceu um homem chamado Bjorn Brodsky, mais conhecido como Urso, que é como eu vou falar dele, que o nome dele é um pouco complicado de se pronunciar, mas tudo bem. E pouco tempo depois, eles começaram a se dar muito bem, um relacionamento, aquela coisa toda. E quando ele saiu da reabilitação, ele foi morar com Amber, Dave e Kim. Sendo que Dave se considerava o guardião do grupo, porque ele era o único que nunca tinha experimentado substâncias ilícitas, ele não tinha vício, nada disso, e ele tinha 0 interesse. Então, ele conseguia ficar de olho para que os outros não tivessem uma recaída, mas infelizmente tudo desmoronou de uma forma catastrófica. Assim que Urso foi morar com eles, Amber e Kim decidiram não, elas começaram a pensar na possibilidade de voltarem a trabalhar como acompanhantes e garotas de programa. Então elas conversaram com os 2 homens e Urso disse que tanto faz, ele não se incomodava com isso, se elas achavam que era uma opção, era isso e ponto. Mas Dave não gostou da ideia, por motivos óbvios.
Mas depois de muita insistência, né, muita pressão em cima dele, afinal eram 3 pessoas contra 1, ele acabou cedendo, mas disse que era para ser uma coisa muito temporária, onde elas trabalhariam apenas o suficiente para que elas conseguissem o dinheiro necessário para recomeçarem as suas vidas, e depois elas sairiam disso e encontrariam outros empregos, enfim, mas não foi isso que aconteceu. Logo em seguida, elas começaram a postar anúncios no Craigslist e elas estavam ganhando muito dinheiro. Só para vocês terem noção, Amber ganhava $1.000 por dia. Mas como o plano inicial era ganhar dinheiro suficiente e vazar, como nós sabemos e como nós já vimos nesse próprio vídeo diversas vezes, quando você volta para um estilo de vida desse tipo, desse trabalho, você acaba se envolvendo novamente em substâncias ilícitas e o ciclo se repete até te destruir. E dessa vez, para piorar tudo ainda mais, Dave, que nunca tinha experimentado nada, ele também ficou viciado. Então agora eles não tinham ninguém que pudesse impedir ou fazer com que elas diminuíssem aos poucos, voltassem ao normal, e tava todo mundo no mesmo barco. Amber continuou fazendo anúncios no Craigslist e no dia 2 de setembro de 2010, ela passou o dia conversando com um cliente que lhe prometeu muito dinheiro em apenas uma noite e disse que buscaria às 11 horas daquela mesma noite. A esse ponto, Kim já havia saído da casa e estava morando com outro namorado, acho que era um ex-namorado, que ela se reconectou, algo do tipo. E Dave estava em um estado em que ele não conseguia perceber nada que acontecia ao seu redor. Então, quando Amber não voltou para casa, ela não foi relatada como desaparecida por um certo tempo. Uma coisa bem esquisita no caso dela é que ela deixou a sua bolsa e o seu telefone em casa, o que indicava que ou ela confiava muito nesse cliente, podendo ele ser um amigo ou até mesmo um cliente regular. E quando o Dave percebeu que ela não tinha voltado para casa há alguns dias e que isso não era comum, ele falou com Kim, mas Kim falou para ele não se preocupar, que provavelmente ela apareceria em alguns dias e estava tudo bem. E como a casa de ambos estava repleta de substâncias ilegais, eles ficavam adiando irem até a delegacia para falar com a polícia, com medo de que eles acabassem sendo presos ou até mesmo sendo considerados suspeitos. E só meses após o desaparecimento de Amber, Kim lembrou de que ela havia saído com um cliente alguns dias antes, que era um cara branco, que dirigia um caminhão e que tinha um negócio de rebocadores. Mas não só isso, aparentemente esse cara era um tanto quanto violento e tinha uma caixa repleta de coisas femininas que claramente não eram dele. E ele era tão violento que em um certo momento em que eles estavam fazendo as coisas, né, o serviço, ele começou a colocar a mão dele no pescoço de Kim com uma certa força, não fosse o suficiente para que ela desmaiasse, mas o suficiente para que não fosse uma coisa agradável e que não fosse normal. Pois é. Mas mesmo assim, nenhuma notícia sobre o caso de Amberlynn Costello foi divulgado pela mídia, até que os 4 corpos foram encontrados pelo detetive John Malia na Ocean Parkway, e todos eles estavam em uma distância muito pequena entre um e outro. Quem quer que tenha colocado essas mulheres naquele local fez intencionalmente, e quando os testes voltaram da análise, foi descoberto que todas provavelmente haviam sido estranguladas, e todos esses fatores juntos só significava uma coisa: tinha um serial killer solto em Long Island e, infelizmente, mais corpos ainda seriam encontrados. E é aqui que paramos a primeira parte desse caso. E é isso, gente. Essa foi a primeira parte do caso do serial killer de Long Island. Lembrando que a segunda parte sai amanhã, no mesmo horário, sem atraso, do jeito que vocês gostam. E não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você ou alguém da sua família passou por algum tipo de caso criminal, algum crime ou algo bem assustador, ou até mesmo quer apenas compartilhar uma história meio sobrenatural, que aconteceu de verdade, por favor,
é só mandar pro e-mail dd meia-noite@stories.com, que quando tivermos história suficiente para trazer em um vídeo, eu começo o novo quadro de histórias de vocês, chamado Depois da Meia-Noite. E é isso, até amanhã!